e amém. Paz, igreja, tudo bom? Bom dia. É uma honra estar aqui na igreja de Timóteo, ministrando a palavra do Senhor. Eu sou da família Viva de Rio das Ostras, estou 1 ano lá no PNL, no projeto Viva Go. A gente fala que a gente doa 1 ano, mas a gente, na verdade, está recebendo de Deus 1 ano, recebendo muito mais do que só a teórica. A gente tem sido forjado e formado como homens e mulheres do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. É desafiador, assim, é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra do Senhor, mas é uma honra poder compartilhar daquilo que Deus quer falar com a igreja. E eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo 7, do versículo 1 ao 5, e deixassem aberto. Em Êxodo 7, Deus ele diz a Moisés e a Arão, para que ele começa a dizer, trabalhar com Moisés antes. No versículo 6, ele começa a chamar Moisés, e aí tem toda aquela história que Moisés, ele... Deixa eu beber uma água. Que Moisés, ele fala que ele não sabe falar, né? Ele fala que ele é gago, que ele tem a língua pesada. E aí o Senhor fala, olha, fala para Arão falar o que eu mando você falar. E aí, acaba que quando chega lá, Moisés, ele mesmo fala, Arão nunca falou no lugar de Moisés, né? E porque eu entendo que no meio do caminho, Moisés, ele entendeu o que Deus ele queria fazer com ele. E aí, ele fala ainda para Moisés, olha, você vai falar, mas o coração de Faraó vai se endurecer. Eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. E ele faz isso porque ele tinha um propósito, né? Se Arão e Moisés chegassem lá, e aí nos primeiros versículos do capítulo 7, a gente vai ler, só um pouquinho. E aí, nos primeiros versículos, Arão joga o cajado dele lá, e a vara dele se torna em cobra, se transforma em cobra. E se ali naquele momento o Faraó tivesse... Tá bom, vou soltar os israelitas, o Deus de Israel é realmente muito grande, muito poderoso, somente Faraó. E quem tivesse ali no momento, né, se converteria. Mas Deus, ele quer fazer, não com que apenas Faraó conheça quem ele é. Ele quer fazer com que Egito e as nações vizinhas conheçam a Deus, saibam quem é o Senhor. E vamos lá, ler em Êxodo 7, do 1 ao 5. Só abrir aqui. Vou ler. Então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe de sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E aí, Deus ele começa a fazer, e diante do aviso de Deus, Arão e Moisés foram lá. E aí, mais para frente, no verso 8, fala, quando o Faraó, no verso 9, fala, quando o Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. E aí eles vão, e aí Moisés, ele usa dos recursos sobrenaturais que Deus havia dado a ele no Monte Horebe, que foi quando o Senhor chamou ele. E aí ele joga o varão, Arão joga o varão dele, a vara, né, o cajado, e se torna em cobra. E aí, Faraó, eu imagino que Faraó deve ter ficado doido lá. Ele deve ter falado assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é isso? E aí, ele chama os magos dele, os feiticeiros, e fala assim, e transforma, vê aí o que vocês fazem, né? E aí,
eles replicam os sinais, né? Eles fazem a mesma coisa, só que é uma proporção menor. E aí Deus, ele, para mostrar que ele é grande mesmo, que quem ele é, as serpentes de Arão e Moisés foram lá e comeram e devoraram as serpentes dos magos, né, dos feiticeiros. E assim Faraó, mesmo assim, ele não se curvou diante do Senhor. Ele continuou com o coração endurecido diante do Senhor. E aí, muitas vezes, cometemos o erro de permanecer endurecido diante dos fatos e agir de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você. O tema de hoje é: nem tudo o que reluz é ouro. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês está a partir do verso 8. E eu já comentei com vocês que fala que é a parte das serpentes dos sábios são devoradas. Arão vai lá, joga o bordão, e aí as serpentes de Arão devora as serpentes dos sábios. E aí a gente consegue entender que o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente do reino de Faraó, é diferente do reino de Satanás. É um reino de autoridade, é um reino de força, é um reino de poder. E é muito maior do que o que Satanás pode fazer, do que Faraó pode fazer. Os deuses deles podem até tentar fazer algo, mas nunca vai ser igual, nunca vai ser na totalidade do que Deus vai fazer. E aí a gente consegue, mais para frente, começa a acontecer as pragas. E aí é o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, que vou compartilhar um pouco das pragas com vocês. A primeira praga que Deus fez cair sobre o Egito atingiu o rio Nilo, o coração do Egito. O rio Nilo era a personificação, era considerado uma divindade, a personificação do deus Hapi, né? Era fonte de água para consumo, irrigação e pesca. Quando suas águas se tornaram em sangue, morreram todos os peixes, né? Não pôde mais irrigar nada, não pôde consumir, ela ficou imprópria. E os feiticeiros de Faraó também transformaram a água em sangue. E aí o coração de Faraó continuou endurecido, né? O coração de Faraó continuou endurecido, porque se o Deus de Israel fez aquilo, os egípcios, os magos deles, os feiticeiros deles conseguiram também fazer aquilo. E aí ele falou assim: tá, se os meus também conseguem fazer, então eu estou no mesmo nível que os deuses deles, né? Que o Deus deles. E aí Deus, ele mandou uma terceira praga, né? E em Êxodo 8 a gente vê, abre lá comigo e deixa aberto um pouquinho. A gente vê cair sobre o Egito as pragas das rãs, né? E aí as rãs eram consideradas uma divindade egípcia. É a deusa Requete. Ela é responsável pelo fôlego de vida. E esses animais eram vistos normalmente às margens do rio Nilo. E eles, depois, quando caiu essa praga, eles entraram nas cozinhas, nos quartos, nas casas, entraram e começaram a pular sobre eles. Na novela é até engraçado que começa... Alguém aqui assistiu a novela, o filme, né? E aí eles começam a entrar, assim, pular neles. E tem uma curiosidade muito forte, é que eles não matavam elas. Eles não tiravam elas, porque as rãs eram consideradas divindades. E aí Deus, ontem eu lendo isso aqui, o pessoal que está lá no espaço viu, eu fiquei até tarde estudando, e Deus, ele falou: quantas vezes a minha igreja aceita coisas dentro dela, dentro das nossas famílias, com os filhos, né? Com os filhos, quem tem filho, aceita coisas que o mundo tem imposto. A gente tem aceitado coisas que o mundo tem imposto sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, sobre o casamento, os jovens. O mundo tem dito que o casamento já é coisa do passado, né? Não precisa casar, é só morar junto. E aí Deus, ele me falou: quantas vezes a gente não tira isso do meio de nós, porque temos medo do que vão falar, temos medo de muitas vezes do que vai acontecer. É necessário tirar, é necessário arrancar, é necessário matar, né? Tirar mesmo.
isso a gente tem aceitado muito, a gente tem aceitado muita coisa que vem. E aí, com as suas magias, os feiticeiros egípcios também conseguiram replicar, eles também conseguiram fazer a mesma coisa, mas dessa vez, Faraó ele ficou muito preocupado, ele ficou assim, incomodado com a situação. E aí, ele pediu a Moisés que orasse, que cessasse a praga, e ele falou, olha, se vocês orarem, eu vou tirar, vou libertar Israel, vou libertar vocês, o seu povo, vocês vão poder ir. E aí Arão e Moisés foram, oraram, a praga cessou, mas Faraó era um ímpio, ele não tinha palavra, né? Ele não tinha palavra mesmo, assim, ele não cumpria com o que ele falava, e ele mentiu, né? Ele foi e não liberou Israel, ele não libertou Israel. E aí ele não honrava com a sua palavra, mas Deus ele não foi pego de surpresa. Quem aqui acredita que Deus ele tem o controle de todas as coisas? Então, Deus ele sabia que Faraó não iria libertar o povo. E mais uma vez, ele mandou uma terceira praga, e a terceira praga foram os piolhos. E a praga dos piolhos provocou grande perturbação no Egito, e em grande número e sem aviso prévio. Eles cobriram animais e seres humanos. Esta praga, os feiticeiros egípcios não conseguiram imitar e reconheceram a Faraó. Isso é dedo de Deus. Está lá no verso 9 do mesmo capítulo, verso 19, perdão. No capítulo 8. Então os magos disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E aí veio a quarta praga. A quarta praga foram as moscas. E quando veio a quarta praga, Deus ele começou a mostrar que ele estava fazendo uma distinção, ele estava separando os egípcios de Israel. E aí a gente vê que ele garante que as moscas não chegariam a Gósen. Gósen é o lugar onde Israel ficava, habitava, né? E aí realmente não chegou, realmente não chegou neles, não assolou eles, não perturbou eles e ficou só no Egito, ficou só sobre os egípcios. Isso nos mostra o cuidado de Deus conosco. Existem coisas que acontecem que não chegam até nós. Existem coisas que acontecem no mundo que não vai chegar até nós, não vai chegar até a nossa família, não vai chegar até a gente tem enfrentado a juventude, tem enfrentado a juventude do mundo, tem enfrentado muita questão com ansiedade, com depressão, né? Mas se a gente for perceber, a maioria das pessoas não tinha Jesus. Não tinha a paz que excede a todo entendimento humano. E aí você vai falar, não, mas tem muitos pastores que acabou que chegou neles. E aí, eu te digo, Deus ele tem o controle de tudo. E ele sabe, quando um crente acontece isso, é para mostrar quão grande ele é, né? A gente não escapou de outras pragas. A gente pegou três pragas atingiram o Gósen, né? Atingiram os israelitas. Então, não é que não vai chegar, mas se chegar é porque tem um propósito, é porque Deus ele quer mostrar que ele é grande, ele quer curar se for uma doença, ele quer sarar, ele quer libertar, ele quer fazer grandes coisas. E é para mostrar o quão grande ele é. E aí muitas vezes somos poupados de uma série de danos que assolam aqueles que não têm comunhão com Deus. As pragas da moscas causaria ainda mais dor sobre o Egito. E era a representação de mais de suas divindades, muito populares no Egito Antigo. O deus Apis é o deus sagrado de Mênfis, da fertilidade e dos rebanhos. Deus Hathor é a deusa vaca, né, deusa celestial. Nut, algumas vezes representado como uma vaca. E aí, dessa vez, Faraó disse que os israelitas poderiam se sacrificar, só que eles não sairiam do Egito, eles poderiam sacrificar, mas no Egito. E aí, mais uma vez, Moisés vai, ora e a praga cessa, né? A praga cessou. E aí, quando a praga cessou, né, Moisés, enquanto isso, Moisés ele estava ganhando mais autoridade, mais assim, diante do faraó, né? E além de mostrar a soberania e o poder de Deus. E aí, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que o reino do inimigo é poderoso. E às vezes, e muitas vezes a gente
superestima ou superestima, né? Ele é poderoso, mas ele não é mais poderoso que Deus, e ele tem força sim. Às vezes a gente fala, não tem força não sei o quê, mas tem força, né? Mas no nome de Jesus ele cai, né? Os sábios magos realizaram incríveis milagres há 1500 anos antes de Cristo, há mais de 3500 anos atrás. Realizaram coisas fantásticas, transformaram suas varas em serpente, água em sangue e também multiplicação de rãs. Qualquer que seja a explicação que possa dar àqueles feitos, truque, ocultismo ou um ponto é comum e é encontrado no próprio texto. Não foi pelo poder de Deus. Eles foram realizados por meio de suas ciências ocultas. Nem tudo que reluz é ouro. Eles transformaram sim a água em sangue. Eles fizeram sim com que rãs brotassem, mas eles transformaram seus cajados em cobra, mas eles não conseguiram reverter a situação. Moisés, quando orou para que as rãs fossem embora, as rãs foram embora. Moisés, quando o varão de Moisés está lá e eles também transformam os varões deles em cobra, de Moisés come, devora o deles, né? Então aí a gente vê que nem tudo que reluz é ouro. Eles fizeram, mas não fizeram como Deus faz. E aí a gente pode ver isso na política, a gente pode ver isso nos casamentos, a gente pode ver isso na ideologia de gênero. Eles querem dizer que é tudo igual, é tudo, mas não é. O reino de Satanás nunca vai ser igual ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é soberano sobre todas as coisas, ele é eterno, de eternidade, eternidade. Pode passar 1000 anos, pode passar o que for, não vai passar. É igual, continua igual, é eterno, né? E aí, imagina nos dias de hoje, com a sabedoria, a tecnologia, os recursos que tem. O diabo tem poder. Infelizmente, muitas pessoas têm feito muito sem a direção de Deus, longe da verdade, como os feiticeiros. E aí a gente consegue ver quantas pessoas, quantas coisas têm feito, têm acontecido, e é como se eles estivessem guiados pela verdade, mas quando a gente vai ver, é muito diferente da verdade. E aí a gente entende, a gente pode aprender que a gente não pode ser guiado pelo que a gente pensa, pelo que a gente quer, pelo que a gente acha que é verdade para nós. A gente tem que ser guiado pela verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos guia, a verdade de Deus é quem nos guia. Se a gente for se basear no que a gente quer, no que a gente pensa, no que a gente acha, no que estão dizendo por aí que é isso, estão dizendo por aí, nada. A gente tem que se basear na palavra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com os barulhos. Cuidado até com alguns milagres, com coisas fantásticas ou muito rápidas. Embora os magos puderam transformar suas varas em serpentes, suas varas foram devoradas pela de Arão, indicando superioridade. Embora os magos tenham transformado água em sangue, eles não conseguiram reverter o processo. Embora eles tenham feito aparecer rãs, não puderam livrar-se delas. Os atos foram fora do normal, foram anormais, ocultos, mas não sobrenaturais em Deus. Não viva de forma anormal, pensando ser fé, viva no sobrenatural a vida que Deus preparou. Nem tudo que reluz é ouro, a gente precisa viver de acordo com o que Deus preparou. A gente precisa viver de acordo com o propósito de Deus. Às vezes a gente é muito guiado pelas nossas emoções e a gente acaba vivendo uma vida almática. A gente precisa viver uma vida pelo Espírito. O Espírito nosso testifica com o Espírito de Deus, e quando não vem de Deus, a gente consegue entender, a gente consegue perceber em Deus. E para concluir, a principal arma dos sábios foram convencer Faraó que eles poderiam fazer igual. Eles chegaram lá e falaram, para Faraó e fizeram igual. Eles tentaram convencer a Faraó que eles poderiam fazer igual ao Deus de Israel, baseado nos deuses dele. Eles tentaram colocar na cabeça de Faraó que tudo que eles estavam fazendo era bom. É bom para as crianças, ideologia de gênero, eles podem escolher o que eles querem. É bom para os jovens não precisar casar antes de ter relação. É bom porque eles se conhecem. É bom ficar com vários, é bom não casar, é bom não ter uma família porque aí você não tem gasto. Eles estão dizendo que é bom.
É bom o comunismo. É bom. Estão tentando colocar na nossa cabeça, e aí estão vindo como rãs e a gente não tem tirado, estão vindo como moscas na nossa cabeça e a gente não tem tirado, a gente tem aceitado, e a gente precisa se levantar contra isso. A gente precisa se levantar e batalhar com o nosso general de guerra. Deus, Ele poderia descer à terra e fazer qualquer coisa. Ele poderia descer à terra e fazer, e lutar por nós, mas Ele espera que a gente tome uma posição. Lá no muro de Jericó, na muralha, quando a tribo de Levi derrubou a muralha, eu acredito que Deus, Ele mesmo poderia vir ali, no primeiro momento, na hora que eles chegaram ali, e já caiu tudo, acabou. Não precisa lutar, não precisa fazer nada, não precisa dar 7 voltas, na 7ª dá 7, não precisa. Mas Deus, Ele queria que o povo dele lutasse. E eu acredito que nesse tempo a gente está precisando lutar, e nós estamos com medo do que vão pensar, com medo do que vão falar, com medo do que vão fazer, com medo. E nisso a gente tem deixado os deuses desse mundo tomar conta de tudo aquilo que era para ser nosso. Eu estava pensando há um tempo atrás, eu era líder do teatro na Vivagô, e às vezes eu acho muito interessante o teatro. Eu acho o teatro uma arma que a gente pode usar para ganhar muitas vidas, e muitas vezes a gente falou que teatro não era de Deus. Eu acho que tem muitos louvores, e a gente poderia estar muito mais na área da música, na área da arte, na área do teatro, mas a gente muitas vezes entregou para Satanás. A gente falou, olha, isso aqui é dele, isso aqui eu não vou usar. E hoje realmente ele tomou conta. A gente vê aí como que estão as coisas, a gente vê aí como que está. Muitas vezes a política, a gente falou, político não é para cristão, política não é para crente, política não é para quem é servo de Deus. E a gente vê como está a política hoje. A gente vê que tem muitos assuntos que a gente fala, isso é de Satanás, isso não é para cristão. E a gente não se posicionou, e hoje Satanás tomou conta. De a gente ser servo de um Deus grande. Todo mundo aqui acredita que Deus é um Deus grande? O mesmo Deus que libertou Israel, o mesmo Deus que derrubou as muralhas, é o mesmo Deus que está com a gente hoje. E a gente pode derrubar essas muralhas. Não caia em nenhuma mentira do inferno. Pertencemos ao Senhor e ninguém é como Ele. E assim como o povo declarou Elias perante o profeta de Baal, em 1 Reis 18:39, o Senhor é Deus, o Senhor é conosco. O Senhor é soberano. Então, confie em Deus e lute contra. Não deixe que as rãs entrem na sua casa. Não deixe que as moscas rondem sobre você, porque Deus, Ele pode todas as coisas. E se a gente aceitar, a gente também está adorando a outros deuses. A palavra é essa. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço ao pastor Eber pela oportunidade. E que tenha tocado corações de vocês, que a gente possa aprender realmente com tudo isso, que a gente precisa se posicionar e lutar contra. Amém?